Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Para cada número inteiro k maior do que ou igual a 1, seja este somatório aqui. Determine o menor valor de k para o qual vale esta desigualdade. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Tem que saber... eu vou trocar esse termo aqui de dentro. Esse 1 sobre n, que multiplica n mais 1, será trocado por a sobre n mais b sobre n mais 1. Para encontrar a e b, eu somo as frações. N, que multiplica n mais 1, é o denominador. Isso dividido por n dá n mais 1, que multiplica o a. A, que multiplica n mais 1. Mais esses 2 dividido por n mais 1 dão n, que multiplica o b. Esse numerador aqui é igual a esse numerador aqui. 1 é igual a A, que multiplica N mais 1, mais B vezes N. Vou organizar assim, ó. Os que têm N, o A e o B. Os que não têm N, só esse A vezes 1, que é esse A aqui. Isso aqui é igual a 1. Ou ainda é igual a 0 vezes n mais 1. Eu só coloquei esse 0 vezes n só para deixar claro assim, ó, que o a é 1 e que o a mais b, que multiplicam o n, são esse 0, que multiplica o n. Portanto, já achei o a é 1 e 0 igual a mais b. Como o a é 1, então o b é menos 1. Assim, este somatório aqui, vou chamar de somatório azul, foi reescrito da seguinte maneira: de n igual a 1 até k, desses dois termos, o a sobre n mais o b é menos 1, sobre n mais 1. E eu vou começar a substituir. Coloca n igual a 1, vai ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Vou colocar n igual a 2 agora. 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Vou colocar 3 aqui e 3 aqui. Aquele somatório azul, este aqui, é isto aqui. Sabendo essa fórmula da PG e essa série telescópica, dá para encarar a questão. Então, agora é que eu vou começar. Tem esse somatório aqui. Eu vou dar uma simplificada nesse termo aqui. 2 elevado a n, mais n ao quadrado, mais n. 2 elevado a n, mais n ao quadrado, mais n. Sobre 2 elevado a n mais 1, que multiplica n mais 1. 2 elevado a n mais 1, que multiplica n mais 1. Bom, olhando para isso, eu vou querer, de alguma maneira, simplificar esses dois. E isso aqui aparece aqui embaixo.
Então, para ser capaz de simplificar, eu tenho que separar essas frações. Vou pegar esses aqui, 2 elevado a n, sobre 2 elevado a n mais 1, que multiplica n mais 1, mais, agora, esta fração aqui. N ao quadrado mais n, sobre 2 elevado a n mais 1, que multiplica n mais 1. Se tem 2 elevado a n em cima, 2 elevado a n mais 1 embaixo, sobra 2. Então, ficou 1 meio de n mais 1. Isso aqui é n que multiplica n mais 1, que é bem o que se tem ali embaixo. Então, eu posso simplificar aqui com aqui. Sobra 1 sobre 2 elevado a n mais 1. E o que eu preciso é o SK, que é o somatório disso. Então, o SK ele é o somatório disso, que eu vou separar em 2. O somatório disso aqui, 2n, n mais 1. Isso aqui é de n igual a 1 até k, mais o somatório deste aqui, 2 elevado a n mais 1. Esse aqui eu já fiz. É aquele azul. Aquela soma telescópica. Só tem o detalhe de que aqui tem esse 2. Então, é esse resultado, só que multiplicado por 1 meio. Vai ficar aqui 1 meio de 1 menos 1 sobre k mais 1. Vejamos agora esse somatório vermelho. Vou fazer por aqui, depois eu coloco ali. O somatório vermelho, eu já vou abrir. Coloca 1 no lugar do n. 1 sobre 2 ao quadrado. Mais, coloco 2 aqui. 1 sobre 2 ao cubo. E vai até o k aqui. 1 sobre 2 elevado a k mais 1. Isso aqui é uma PG. De razão 1 meio. O primeiro termo é esse 1 quarto. Se aqui é 2 e aqui é k mais 1, tem k termos se somando. É como se fosse 1, 2 e vai até o k. Então, agora eu uso isto. Primeiro termo, que multiplica a razão elevada a n. N é a quantidade de termos, que no caso é k. Menos 1 sobre k menos 1. Primeiro termo, 1 quarto. Que multiplica a razão elevada ao número de termos, menos 1 sobre a razão menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Vai ficar 1 quarto vezes menos 2 sobre 1. Eu fiz divisão de frações. Mantive a de cima, multipliquei a de baixo invertida. E aqui é isso aqui, menos 1 meio elevado a k menos 1. Aqui simplifica, fica menos 1 meio. Então, ficou aí com menos 1 meio. Menos 1 meio de
1 meio elevado a k menos 1. Este é o que vai para lá. Vou chamar isso aqui de asterisco. E esse asterisco é o que vem para cá. Passando a limpo. O SK é isso daqui. Que é 1 meio de 1 menos 1 sobre K mais 1. Esse aqui. 1 meio de 1 menos 1 sobre K mais 1, mais o asterisco. Que fica menos 1 meio de 1 meio elevado a K menos 1. Distribuindo isso daqui. Aqui fica 1 meio menos 1 sobre 2 que multiplica K mais 1 menos isso aqui, que é 1 meio que multiplica 1 sobre 2 elevado a K, menos 1 meio menos 1, mais 1 meio. Ajeitando, esse 1 meio com esse 1 meio dá 1. 1 menos 1 sobre 2 que multiplica K mais 1, menos 1 sobre 2 que multiplica esse 1 meio elevado a K é 1 sobre 2 elevado a K, porque o 1 elevado a K é 1. Então, aqui está a expressão para o SK. A pergunta é SK menos 1, módulo, menor do que esse número aqui. 265,4608. O módulo de SK menos 1 vai ficar o SK, que é 1 menos 1 sobre 2, que multiplica K mais 1, menos 1 sobre 2, que multiplica 2 elevado a K. Isso aqui tudo é o SK. E tem que tirar 1. Tem que tirar 1. Eu quero que seja menor do que 265 sobre 4608. Aqui cancela com aqui. Como é em módulo, então aqui vai ficar positivo. E esses dois termos são multiplicados por 1 meio. Eu posso fazer assim, ó. 1 meio que multiplica 1 sobre K mais 1 mais 1 sobre 2K. Eu quero que seja menor do que 265 sobre 4.608. Posso multiplicar tudo por 2. Então, eu vou multiplicar por 2. Vou usar esse 2 que eu multipliquei para simplificar ali embaixo. Então, 1 sobre K mais 1 mais 1 sobre 2 elevado a K tem que ser menor do que 265 sobre... Isso aqui dividido por 2 vai ficar 2.304. Neste ponto, você pode tentar faz por tentativa e erro e ver qual é o K que faz essa conta ser este lado ser menor do que este. Porque isso aqui, conforme o K aumenta, isso aqui só diminui, isso aqui só diminui. Então dá para chutar alguns valores e ver qual que satisfaz. Ou ainda, dá para fazer o seguinte. Se não for por tentativa e erro,
O 2304, ele é o 9 vezes 256. Eu fiz as contas antes. E esse 265 é o 9 mais 256. Aqui é menor. Assim, vou separar em duas frações. Então, vai ficar o 9 sobre 9 vezes 256, mais o 256 sobre 9 vezes 256. Simplificando. Simplifica aqui e simplifica aqui. Fica 1 sobre 256 mais 1 sobre 9. Do lado de cá eu tenho 1 sobre k mais 1 sobre 2k. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 8. Isso aqui é 1 sobre 8 mais 1. Então, o número foi escolhido para o seguinte. Se eu puser 8 aqui e 8 aqui, eu obtenho a igualdade. Mas eu quero que o lado de cá seja menor. Então, para que isto seja menor do que isto, o menor valor que faz esta soma ser menor do que esta soma é para k igual a 9. Porque com k igual a 8, fica igual. Mas quando eu coloco k igual a 9, aí eu obtenho aqui, pela primeira vez, que isso aqui é menor do que isto aqui. Portanto, a resposta é o menor valor de k é o k igual a 9. A partir do 9, sempre, para a escolha de k igual a 9 ou mais, isso fica menor do que isso. Então, o k igual a 9 é o menor que satisfaz a propriedade que a questão pede. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.